O dia só começa após uma noite de sono, certo? Mas o que fazer quando a insônia faz parte do nosso dia a dia e causa várias alterações na nossa rotina? Eu quero saber de você que está aqui com a gente. Tem dificuldade para dormir? Acorda várias vezes durante a noite, aquelas vezes, né? Vai ali ao banheiro, volta, toma uma água, já levanta com aquela sensação de cansaço? Saiba que você não está sozinho. Insônia afeta milhões de brasileiros e pode trazer sérias consequências para a saúde física e mental. Mas o que causa esse distúrbio do sono e como lidar com ele? Sobre a insônia, nós vamos conversar aqui com a Luciane de Souza Medeiros, que é especialista do sono. Boa tarde, Luciane. Seja bem-vinda. Boa tarde. É um prazer te conhecer. Prazer também te conhecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? E para falar desse assunto que é tão assim, com certeza, muitas pessoas, né, nesse momento estão ligadinhas aí na TV para saber um pouquinho sobre isso e como lidar, né, que foi que a gente quis trazer aqui, como lidar com a insônia. Então, para começar, eu vou te perguntar o seguinte: como é que as pessoas que a gente sabe, eu, por exemplo, né, eu tenho uma dificuldade às vezes de dormir cedo. Isso é um fator que pode realmente levar à insônia ou não? Cada um tem o seu horário e esse horário tem que ser respeitado. Antes de responder a tua pergunta, é importante a gente falar que a proporção de pessoas que se queixam do sono aumentou muito após a pandemia. Sim. Então, hoje há uma proporção de 30% a 36% que se queixa de insônia. E isso não só a nível nacional, mas também a nível mundial. Só que quando essas pessoas, ou quando você vai aprofundar na investigação, esse número diminui porque as pessoas se queixam de sono ruim, mas durante o dia elas funcionam bem. Mas quando elas começam a comprometer o dia a dia, né, começam a comprometer as suas atividades diurnas, aí essa porcentagem ela cai para 10% a 15% da população. Se a gente considerar, ainda é muito alta. Sim, sim. Muito Quando alta. Boa parte dessa população vai para procurar, né, de fato, uma avaliação médica, uma avaliação clínica, esse número diminui porque para você classificar uma pessoa com insônia, você tem que preencher alguns critérios e que aquela queixa, ela aconteça pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses seguidos. Ah, então existe isso, Então, existe né? uma classificação. Né? Então, você dormir mal uma vez ou outra, isso faz parte da natureza humana, porque nós somos seres humanos extremamente, né, sensíveis aí ao ambiente. Acontece alguma coisa, exatamente. Né? Então, aquela insônia aguda. Agora, quando a dificuldade de dormir, ela se torna crônica, e aí sim você tem que investigar para saber o que está acontecendo. Ou, eu sempre digo, né, se começa a não dormir bem, já começa a procurar logo uma forma de melhorar para que aquilo não se torne um problema no futuro. Então, assim, dentro dos modelos, dentro das propostas para explicar a insônia, existem alguns fatores. Um deles, né, tem o componente genético? Tem. Então, há sim uma relação de histórico familiar. Mas quando a gente vai para o histórico familiar, aí são várias variáveis. Por quê? Por exemplo, às vezes é um ambiente muito ansioso. Então, a pessoa tem um traço de ser mais ansiosa. Então, quando eles fizeram uma avaliação psicológica das pessoas que têm insônia, tem algumas características que se repetem. Então, pessoas muito angustiadas, pessoas muito ansiosas, pessoas hiperreativas ao ambiente, que qualquer coisa altera o seu estado emocional. Então, esses são dos traços da pessoa que acaba desenvolvendo uma insônia. Certo. Mas, geneticamente falando, alguns dos fatores seriam associados também com o cronotipo vespertino. Então, pessoas que têm essa predisposição genética, a gente não pode afirmar se é genética ou se é epigenética, que é quando o ambiente interfere nos genes. A questão é, se dentro de uma família todo mundo tem um contexto de dormir mais tarde ou por uma série de hábitos, isso, se não for colocado de uma forma que a pessoa avance muito, então, por exemplo, eu sempre falo, um vespertino, ele não tem tanto comprometimento na saúde desde que ele possa dormir e acordar tarde. Mas quando ele precisa acordar cedo, isso se torna um problema. Sim, exatamente. Por exemplo, isso aí é um problema, acho que para a maioria das pessoas que não consegue aí dormir cedo, mas tem que acordar cedo para trabalhar, né? Acordar 6 horas, 5h30, 7 horas, enfim. Então, isso
acaba alterando a saúde. Agora, se ela puder dormir até mais tarde, não teria problema nenhum. Se ela consegue adequar a vida social dela e profissional ao horário que ela dorme, não teria problema, entre aspas. Por quê? A gente sempre fala, dormir tarde não é inverter o dia pela noite. Sim. Então, se eu dormir tarde, para mim, dentro do que a gente respeita, pelo menos até 1, 2 horas da manhã, estourando. O ideal é que você não passasse muito disso. O problema é que quando você pega, por exemplo, cantores, vários profissionais que invertem, essas pessoas, elas acabam sofrendo muitos problemas ao longo da vida, porque quando você fica invertendo o ciclo por muito tempo, chega em algum momento que é como se o cérebro não conseguisse mais voltar ao que era antes. Então, eu tenho várias pessoas que eu conheço, de médicos, de profissionais da área cultural, que não conseguem mais dormir bem. Por quê? Porque eles ficaram por tantos anos invertendo o ciclo, que em algum momento o reloginho biológico, e são vários os fatores que podem ocasionar na nossa saúde, né? A gente pode realmente, igual você falou, até mesmo quem não era ansioso pode, né, desenvolver uma ansiedade, uma depressão e outros fatores orgânicos também. A falta do sono é muito séria, né? Ansiedade, depressão e insônia, as três caminham juntas. Então, a insônia não tratada pode virar um estado de ansiedade ou de depressão. Ansiedade não tratada pode, a longo prazo, desenvolver insônia. Então, a relação é bidirecional. Tanto a depressão pode levar à insônia, como a insônia pode levar à depressão, e com a ansiedade é o mesmo raciocínio. Então, essas doenças psiquiátricas, elas, infelizmente, agravam ainda mais, né, o quadro. Isso é importante até no diagnóstico, para que também saiba como fazer o tratamento. Então, é muito importante saber que se tem uma ansiedade ou uma depressão, além da insônia, porque aí o tratamento ele tem que ser de forma mais personalizada. Agora, tem pessoas que têm maus hábitos, né? Então a gente também não pode deixar de falar. Então, por exemplo, uma pessoa que não dorme bem, a pessoa que dorme pouco, ela tem uma tendência a recorrer ao uso de cafeína, por exemplo, em excesso. Ela vai usar um energético, ela vai usar o mesmo café. Esse tipo de prática também pode interferir na capacidade também de dormir bem. Então, quando eu começo a ter algumas muletas durante o dia para me manter acordada, essas muletas vão interferir no meu sono à noite. E isso vira um ciclo que se repete, o indivíduo fica mais estressado e mais insônia. É um problema realmente. Olha, eu falei que muita gente ia começar, já está aqui cheio de perguntas, Luciane, mas nós vamos agora, né, sobre esse assunto. O nosso colega Saulo Lopes conversou com algumas pessoas e vamos conferir aí, né, a opinião da Márcia Cristina e o que ela tem feito para ter mais qualidade de vida. Acho que é um pouco de uma vida mais saudável, né? Você cuidar da sua própria alimentação, caminhada, legumes, verduras, né? Carboidrato o mínimo possível, comidas enlatadas o mínimo possível. Alimentação saudável mesmo. Eu tenho 14 anos que eu não tomo café. Eu tomo só chá sem açúcar. Eu fiz tratamento contra o câncer, né? Então eu tirei o açúcar desde então. Então, açúcar, café, chocolate, nada. Eu durmo muito bem, eu sou uma boa dorminhoca. Sou sim, durmo muito bem. Tranquilidade na mente, caminhar, esquecer as coisas ruins e ver que a vida é tão curta, é tão passageira que você tem que viver o hoje. Esquece, vai resolver o problema, vai passar. Então, você tem que buscar isso, né? Buscar praticamente as suas soluções, né? E não pôr esses encalços, essas desavenças no seu sono. Esquece tudo, sua vida é uma só, viva a vida. Amei! Viva a vida, né? Falou tudo. Adorei você, Márcia. E é isso, né, Luciane? Ela falou que ela mudou a alimentação dela, foi fazendo o quê? Foi buscando as soluções. Isso realmente resolve para a insônia? Quem realmente tem insônia? Porque a Márcia já falou que ela é dorminhoca, né? Então ela já, de repente, não tem tanta dificuldade. Na verdade, assim, de forma geral, para a população como um todo, resolve. Porque o sono está estreitamente ligado com qualidade de vida. Se você não cuida, eu sempre falo isso, se você não cuida do seu dia, a sua noite vai ser ruim. Então, a noite muitas vezes é o reflexo do dia. Se a pessoa não cuidar da alimentação, da atividade física, de
uma série de estratégias, né, como a gente estava vendo no Os começo, de estratégias também para diminuir a ansiedade, porque a ansiedade faz parte do ser humano. Sim. Então, um certo grau de ansiedade até melhora o rendimento, saudável, né? Saudável. Preciso, necessário. Mas o excesso de ansiedade, ele acaba abolindo a nossa capacidade de resolver problema. E aí, quando você não resolve o problema, você amplifica ainda mais. Então, o que ela diz, eu concordo plenamente. A diferença, eu só brinco que o cacau, o chocolate, em doses baixas, ele está bastante sendo respeitado como um protetor cardiovascular. Então, tirando ali, o café, em doses moderadas, ele não tem problema. O problema é que a pessoa quer tomar mais café do que deveria em horário também errado. Então, uma pessoa que tem insônia não deve tomar café à tarde. O café dela tem que ser horário, de manhã. Luciane? Quem tem insônia é de manhã, acabou. Não se toma café ao longo do dia, porque o café, ele pode ficar circulando a cafeína por até 6 horas. Então, você vai tomar um café, e depende do metabolismo. Tem gente que é mais lento, tem gente que é mais rápido. Tem gente que fala assim, não, eu tomo café às 8 horas da noite e não atrapalha o meu sono. Eu sempre falo, vai fazer uma polissonografia, depois você me conta. Porque, na verdade, não é só dificuldade para dormir, é um sono mais superficial. Entendi. Então, isso é um problema. Agora, é claro que existem, sim, pessoas que têm uma história genética de insônia, que essas são mais difíceis de tratar. E quando tem um quadro psiquiátrico associado, aí também é outro fator que complica. Mas, na boa parte da população, cuidar do estilo de vida melhora o sono. Então, gente, olha, quem gosta muito aí de cafezinho, né, aproveita da parte da manhã, porque depois não pode mais, né? Porque eu vejo muitas pessoas, né, falando, eu tomo café só até 5 da tarde, até 4 da tarde, não tá adiantando, tá, gente? Então tem que tomar o café só de manhã. Então quem gosta, aproveita. Café à tarde é para quem não tem insônia. Para quem não tem insônia, isso aí. A Carla Silveira, do Custódio, Carla, um beijo para você. Ela tá aqui falando da higiene do sono, se é eficiente. Ela perguntou, a higiene do sono é eficiente? Primeiro explica pra gente o que seria essa higiene do sono. A higiene do sono são os cuidados que você tem para ter uma noite melhor. Então, evitar estimulantes é um dos hábitos que você tem que adquirir. Para quem tem insônia, cafeína e qualquer estimulante de manhã. Para quem não tem, até 3, 4 horas da tarde. Descobrir o seu cronotipo também é importante, porque você tem que saber qual o melhor horário para o seu sono, porque as pessoas são diferentes entre elas, então existe o matutino, o intermediário e o vespertino. Pessoas que são matutinas e vespertinas têm alteração genética, então elas são predispostas a dormir mais cedo ou dormir mais tarde. Então, é outro ponto. Usar, né, de recursos como chás que relaxam, fazer um processo de desaceleração, então às vezes chegar em casa, diminuir as luzes, pegar um livro, colocar uma música mais calma, você diminuir os estímulos à noite e se preparando, para né? que o cérebro entenda que já está chegando o horário de dormir. Importante demais, telas. Gente, isso vai virar um problema sério daqui 10, 20, 30 anos, porque se não diminuir essa exposição à tela, o número de insônias vai aumentar ainda mais, porque está aumentando o número de vespertinos. Uma dica, então. Por maus hábitos. Maus hábitos. Uma dica, quanto tempo antes de dormir? Depende da sensibilidade. Eu sempre recomendo de 2 a 3 horas. Tem profissional que fala 1 hora. Eu já estou falando por experiência, não funciona 1 hora antes. Sim. De 2 a 3 horas. Por quê? Não é só a tela. São as mensagens, é o excesso de estimulação cerebral que você recebe. Maravilha. E aí, lê jornal, lê notícia ruim, lê tanta coisa que chega, aquilo lá está deixando o seu cérebro... Eu sempre falo, você tem um dia inteirinho para ler notícia. Vai ler notícia à noite? Né? Não, gente. Aí eu sempre falo, olha, a TV me faz dormir. Ok, TV te faz dormir, mas escolha um programa que te desacelere. Que já vai preparando você. Não vai assistir filme de guerra, não vai assistir filme de suspense, porque isso dá uma descarga adrenérgica e aí você fica tenso e não vai dormir. Luciane, olha, muito assunto ainda pela frente que nós temos. Nós vamos dar só uma pausa aqui na entrevista, né? E daqui a pouco a gente volta, que tem muita pergunta aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, né? Participe aí conosco, envie suas perguntas. Nosso WhatsApp é 9798-1000. E daqui a pouco nós vamos continuar aqui com a Luciane. Gente, ela é especialista do sono. Então, aproveitem para fazer todas as perguntas que eu estou aproveitando aqui, tá? E agora vamos continuar aí com o nosso assunto, né? Acompanhar mais participações sobre o sono, sobre a insônia. Um dos nossos assuntos de hoje. Agora a participação é da Ana Luísa dos Anjos, que fez algumas mudanças na rotina dela. Vamos ver?
Uma dificuldade para dormir. Conta pra gente como era a saga para tentar dormir, a aventura. A saga era simplesmente eu seguir as dicas da internet de tirar o celular 1h30 antes, não funcionava. Aí eu caía na tentação de mexer no celular de novo, isso só piorava, isso ia durante a noite inteira. Resumindo, no outro dia eu acordava muito cedo para trabalhar, super cansada. Você deitava que horas para dormir? Eu deitava em torno, como eu chego da escola às 10, eu dormia antes das 11, 10h50, por aí, para acordar às 6. Mas ficava acordada até... Até umas 3, 4, isso se eu conseguia dormir à noite. Nossa, como é que era a sua vida durante o dia? Eu sou uma pessoa que sofro bastante com ansiedade, sabe? Então, assim, eu sempre fui um dia muito cansativo, mas mesmo tendo um dia super cansativo, não adiantava muita coisa. Eu tinha insônia mesmo assim. Até descobri que eu tinha ansiedade e tomar os medicamentos para dormir. Agora eu tô com sono super regulado, graças a Deus. Eu falo que eu não durmo assim há anos, tão bem quando eu tô dormindo agora. É como uma pedra. É como uma pedra, e acordo descansada realmente, também seguindo o ciclo do sono. Então, olha só, né? A nossa amiga aí falou tantas coisas que a gente já tinha até falado aqui sobre o celular, né? Sobre a ansiedade e a dificuldade para dormir é o nosso tema hoje do estúdio. Então, continue mandando suas perguntas. A gente agradece muito a participação de vocês. E eu continuo aqui a conversar com a especialista do sono, Luciane. Luciane, você vê, né? Ela falou exatamente aquilo que você disse, que ela deixou 1h30 antes, se eu não me engano. Meia hora, uma hora. E não adiantou nada, né? As telas têm que estar bem distantes, então, mesmo da gente na hora de dormir. 1 hora não funciona, principalmente quando, no caso dela, que é ansiosa, né? Então, o processo de desaceleração, se a gente entender de forma biológica, o sono, ele acontece quando o escuro chega. Então, quando voltado lá atrás, no início, eu brinco, antes de Thomas Edison, que começou com a lâmpada fluorescente, se calculava que as pessoas dormiam de 2 a 3 horas após o pôr do sol, porque já estava fresco, né? Não é só também a luminosidade, mas também a temperatura, ela influencia o sono. Então, por isso que eu falo, hoje em dia, nós temos a luz elétrica, você chega, está tudo aceso. Então, para o teu cérebro, ainda é dia. Enquanto o seu cérebro entender que é dia, ele vai continuar trabalhando para manter em vigília, né? Então, a gente tem que pensar nisso, você tem que tornar um ambiente propício para o cérebro compreender que o dia acabou e a noite está se aproximando. Então, por isso que eu falo que você tem que desacelerar de 2 a 3 horas antes de dormir. Outro ponto também, existem causas orgânicas. Então, disfunções hormonais, por exemplo, problema da tireoide, problemas ovarianos, você tem uma série de hormônios também que podem afetar o sono. Por que a insônia é mais frequente em mulheres na menopausa? Justamente porque diminui a quantidade de hormônios, estrógeno, progesterona, que tem ação de indução de sono, eles são indutores do sono. Então, a mulher, à medida que ela vai envelhecendo, ela entra na menopausa, entra de fato um período, mas todas elas têm insônia? Não, algumas não têm. Então, a gente sabe que ela acaba piorando para algumas e surgindo uma insônia que nunca existiu. O que é importante? Continuar mantendo o hábito, estilo de vida saudável. A alimentação influencia, assim como o sedentarismo também piora a ansiedade, né? Pessoas sedentárias comem mais carboidrato e, consequentemente, aumentam ainda mais a sua ansiedade. Ela falou também da questão do medicamento, né? Muito jovem, né? Já tomando medicamento para dormir. E, olha, a coisa tão interessante que a gente, por exemplo, tem uma medicação aí que ficou famosa e por conta de uma série de relatos, de depoimento das pessoas, hoje a Anvisa mudou, né, a forma de prescrição, porque antes qualquer médico podia prescrever, hoje não. Sim. Mas até isso acontecer foram, acho que, uns 10 anos. E essa medicação, quando ela foi lançada, ela foi dita que ela não causava dependência. E ela causou dependência. Existem pessoas que estão tomando há 5, 10 anos e ela é recomendada pelos médicos especialistas de sono que podem prescrever, os neurologistas, o uso de até 4 semanas. Então, 1 mês. A maior parte dos indutores do sono, eles têm que ser utilizados antes se falava até 3 meses. Mas a quantidade de pessoas que tomam durante vários anos é imensa. A não ser que a pessoa tenha um transtorno psiquiátrico, que de fato transtorno bipolar, vou dar um exemplo, que é uma doença muito mais comum do que as pessoas pensam. Sim. O transtorno bipolar, ele precisa de medicação, né, específica para a bipolaridade, mas ele também acaba afetando o sono. Então, nesses casos específicos, a medicação, infelizmente, ela é utilizada de forma crônica. É necessário. Mas é a minoria.
A questão agora é que você entra num consultório médico com uma queixa de sono e você sai com a receita. E essa receita, a gente sabe muito bem que o brasileiro consegue a receita não sei de quem, pega emprestado não sei de quem, e aí quando vê ele está tomando durante vários anos uma medicação que era para ser utilizada até no máximo 4 semanas. Só para ir regulando ali, exatamente. Né? Então, Aquele assim, momento. no caso dela, ela tem transtorno de ansiedade, ela tem que usar todos os recursos para melhorar. O que é tratamento indicado para insônia? Inclusive por psicólogo, né? Que é o TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Nela se trabalha a higiene de sono, nela se trabalha um protocolo que chama de restrição de sono, que tem que ser orientado por um especialista, porque também fazer do jeito da cabeça, que muitas vezes a pessoa ela vai lá ler na internet e acha que ela consegue sozinha. Pode prejudicar mais ainda, né, Luciane? E não resolve o problema, né? Olha, nós temos várias perguntas aqui. O pessoal realmente está mandando aí, que bom, né? Que o pessoal está participando, que a gente pode aí realmente estar respondendo vocês. Olha só, Sueli Miranda, do Jardim Prosperidade. Estou ficando bem agora. Passei por muita ansiedade, angústia, ou seja, ela passou por momentos, né, muito difíceis, procurou um psiquiatra, psicólogo, perdeu o esposo, meus sentimentos aí para a Sueli, e aí ela falou que depois que ela perdeu a mãe dela também, foi muito difícil, e a técnica da respiração ajudou muito no sono. Isso. Então isso realmente né, é ajuda. aquela higiene, né, que você falou, que são vários. Ela faz parte de uma das alternativas que você tem de desaceleração. Você passa o dia inteiro, que a gente chama de ativação simpática. Libera noradrenalina, você está ali no corre. Chega à noite, você tem que prevalecer a ativação parasimpática. As técnicas de respiração, elas potencializam a ativação parasimpática, que é o desacelerar. Certo. Tá certíssimo. Olha, nós temos mais aí amigas participando aí, mais participações da rua. Vamos ver o que eles têm aí para dizer para a gente, né, sobre esse assunto que tanta gente está participando. Agora vai ser a opinião do Antônio, o Antônio da Costa e da Sandra Maria Albino. O Saulo foi lá nas ruas e trouxe para a gente aí a opinião de vocês. Vamos ver. Acordo, de vez em quando acordo. Não durmo a noite inteira, não. Não consegue? Não. Por quê? Não sei. Eu não sei o que anda acontecendo, que eu não durmo a noite inteira, não. E tem um horário normalmente que você acorda? Noite, 1h, mais ou menos, essas horas eu já acordo. É a hora que você está acordado? Aí eu acordo e fico até mais tarde acordado. Fica quanto tempo acordado? Umas 2h, 3h. O que você faz nesse período? Nada. Fico só rolando na cama, né? Pra lá e pra cá? Pra lá e pra cá. Alimentar bem, entendeu? Ter bons hábitos em tudo, né? Na vida. Na alimentação, exercícios físicos, apesar que nesse eu tô até, assim, faltando. Mas alimentação, algum alimento específico que se você... Não. No meu caso, não. Nada. Não. Final do dia, você toma um cafezinho? Às vezes, nem sempre. Mas gosto de vez em quando. E não atrapalha não, né? Pra mim, não. Nada? Nada, graças a Deus. Estou bem. E sonha, que é uma maravilha? Demais. Você sonha muito? De vez em quando. Olha só. Então, vamos começar aqui pelo seu Antônio, que eu achei interessante, que ele falou assim, eu fico rolando na cama, né? Pra lá e pra cá. Fritar na cama, que a gente Isso, na verdade, ele tá ali ele tá com piorando sintomas... a situação dele. Ele tá piorando a situação dele. Na verdade, homens, principalmente, é importante verificar, mulheres também, depois da menopausa, mas é importante verificar se tem a apneia do sono. Então, a apneia do sono, o indivíduo pode passar durante muitos anos com uma apneia leve, que são pequenas paradas respiratórias ao longo da noite. E como ele não trata, aquilo vai agravando e pode desencadear uma insônia decorrente da apneia. Por quê? Todas as vezes que você para de respirar, para o teu cérebro é um estado de alerta. Então, você tem uma hiperativação cortical, que a gente chama. Então, entra no estado de alerta, mesmo que você não desperte totalmente. Então, você tem microdespertares. Esses microdespertares, eles desencadeiam uma insônia crônica. Então, por isso que muitas vezes a pessoa, além da apneia, tem uma insônia paralela. E é importante ouvir, até pelo biotipo dele, que verifique se não é um caso de apneia. Outro ponto também, se você acordar durante a noite e você não consegue dormir até 20, 30 minutos, a melhor forma é levantar
e fazer alguma atividade que seja relaxante. Não é ligar o celular, não é assistir televisão, mas fazer alguma coisa que te relaxe. Faz um chazinho, vai talvez fazer uma leitura em papel, mas alguma coisa que... Porque o hábito de ficar na cama te deixa mais ansioso e dificulta o adormecer. Sim. Então sai, a sonolência voltou, retorna para a cama. Olha, nós temos aqui várias perguntas, como eu disse, a Lúcia do Jardim Brasília. Eu estou na menopausa, olha a menopausa aí, você falou disso. Tenho muita insônia. Há algum chá que possa ajudar ou outro alimento? No caso da menopausa, tem que verificar se ela pode ou não fazer reposição hormonal. A reposição hormonal, ela melhora muito também o sono. Então, ela tem que procurar um profissional, né, da área. E existem, sim, alguns chás. Uma das principais causas da insônia na menopausa é o decorrente do fogacho. Então, aquele calor. Né, que gera um estado também de alerta para o cérebro e ele acaba despertando. Muitas mulheres falam que fica com a cama fica molhada, tem que trocar. Né? Então, existem algumas plantas, né, como sálvia é uma delas, o chá de folha de amora. Tem alguns que podem aliviar os sintomas, mas realmente, para reverter, é a reposição hormonal. E outro ponto é cuidar mesmo o máximo que ela puder da alimentação, do estilo de vida dela, para amenizar. E a gente sabe que ele passa por um período, mas a tendência é diminuir. Tem aquele período de 5 anos, mais ou menos, que é pior. Depois tem a tendência a diminuir aquela sintomatologia. Agora, a gente tem que entender que o processo de envelhecimento, por si só, vai dificultar o sono, porque, infelizmente, faz parte do processo de degeneração. Sim. Então, isso é uma condição que a gente sabe que vai acontecer, mas também não precisa não dormir, mas entender que o sono fica mais curto, um pouco mais superficial, mas quanto mais ela cuidar do estilo de vida dela, melhor. E verificar se ela pode ou não fazer reposição hormonal. Maravilha. E hoje aqui no Você nós estamos falando sobre insônia com a especialista do sono, a Luciane. Luciane, nós temos muitas perguntas aqui, como eu disse a você, mas eu vou começar com uma que você até falou antes aí do intervalo, né, sobre um remédio que as pessoas estavam tomando muito. A Ana Paula do Planalto dizem que eu falo muito dormindo. Ela tá, né, dando o depoimento dela. Um beijo para você, Ana Paula. Queria saber como fazer para parar e se a melatonina é recomendável para dormir melhor. Falar dormindo é uma condição que é chamada de sonilóquio, que é uma parassonia do sono. É uma alteração comportamental durante o sono. Não tem comprometimento, não tem uma explicação científica para isso, para ela não se preocupar. Não tem, assim, tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. É claro que algumas das parassonias, elas podem agravar em situações de estresse, em condições assim, que esteja afetando muito a saúde emocional. Então, Sim. só ela prestar atenção nisso, se isso agrava em algum momento que ela esteja passando. Em relação à melatonina, o problema assim, a melatonina ela é útil desde que se bem aplicada. Primeiro ponto, no Brasil foi aprovada uma dose muito mais baixa do que era comercializada nos Estados Unidos, por exemplo. Então aqui foi aprovado 0,21 miligramas. Nos Estados Unidos, eles vendem a 5, 10 miligramas. Então, a concentração é muito elevada e não precisa dessa concentração tão elevada. Sempre se começa com uma dose mais baixa para ver se tem resultado e vai aumentando um pouco, chegando a 1 a 2 miligramas para a maioria. Só que é para todo mundo? Não. Ela é um sincronizador. Então, um vespertino, uma pessoa que é vespertina, que tem dificuldade de dormir dentro de um horário mais adequado, a melatonina é muito bem-vinda. Pessoas idosas também, porque depois dos 60 anos a gente tem uma diminuição muito grande na produção de melatonina. Ela é muito bem-vinda. Idosos com demências também, a melatonina é muito bem-vinda. Em alguns casos particulares de bebês com transtorno do espectro autista, também é bem-vinda. Então, assim, ela tem que ser aplicada para a condição adequada. O que ela não é? Um indutor de sono por si só. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um sono mais ou menos regulado, Sim. não vai adiantar tomar melatonina. Agora, se a pessoa trabalha à noite, se ela obrigatoriamente tem que trabalhar até 8, 10 horas da noite com computador, melatonina também vai ser bem-vinda. Então tem que realmente procurar um especialista para ver isso, né? Não pode ir tomando aí de cabeça, né? Marcelo Borges de Uberaba, quem já utiliza medicação pesada para dormir, de que forma parar de usar o remédio? Olha só, coisa boa, tá querendo, né, parar, mas gostaria de ter uma vida mais saudável, mas sem o remédio. Primeira coisa, para tirar a medicação, quem prescreveu é quem vai acompanhar. Sim. Então, toda medicação pesada, como ele está chamando,
ela foi prescrita por um profissional. Então, primeiro ponto, ele tem que procurar esse profissional para saber se é só remédio para dormir ou se é uma medicação para transtornos paralelos, né? Que a gente chama de comorbidade. Outro ponto, o máximo que ele fizer pela qualidade de vida dele, ele vai melhorar a condição mental dele. Então, por exemplo, ter horários regulares, ter uma boa alimentação, praticar atividade física, fazer higiene do sono, praticar meditação, técnica respiratória, que eu quero dizer, não é a meditação de antigamente, né? Mas aquela de controle respiratório. Então, fala, né, o que ele tem que pensar? Eu vou cuidar ao máximo da minha qualidade de vida e eu vou profissional e com ele eu vou fazer o que a gente chama de desmame. Esse desmame tem que ser acompanhado, porque dependendo da medicação, a retirada é muito sofrida. Então, ele precisa de acompanhamento médico. Beleza. Aqui, ó, nós temos aqui a pergunta da Adriana do Tiberi. Dormir após o almoço faz bem? Por qual período? Olha que delícia, hein? Faz ou não faz, Luciana? A soneca, ela é bem-vinda se ela não dura por muito tempo. Então, o que é recomendado na Sociedade de Sono é 20 minutos. Não ultrapassar meia hora, porque aí pode interferir com o teu sono noturno. Soneca também a gente calcula mais ou menos, o ideal é após 7 horas que você estiver acordado. Então, se eu acordei às 7 horas da manhã, por volta de 14 horas é o meu pico de sonolência, para quem precisa. Evitar ao máximo dormir após as 4 horas da tarde, porque essa soneca no final da tarde vai atrapalhar no sono noturno. Maravilha. Luciane, nós temos muitas perguntas aqui. Eu acredito realmente, como você falou no início do programa, né, a questão da pandemia piorou ainda mais a questão da insônia. Mas eu vou te agradecer muito a presença e vamos voltar, né? Vamos falar sobre isso em outro momento? Sim, esse assunto nunca esgota. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Por ter aceito o nosso convite.